Você pode até ter um bom papo, se vestir bem ou ter um carro bonito, mas nada disso importa se você não dominar a sua mente. E é por isso que você precisa parar com isso agora. Muitos homens acham que estão sendo atraentes quando, na verdade, estão se tornando fracos aos olhos das mulheres. E não é por falta de esforço, é justamente o excesso dele que entrega a fraqueza. O que você acredita ser carisma, muitas vezes é ansiedade disfarçada. E o que você chama de ser legal pode estar soando como "estou desesperado, por favor me aceite". A verdade é dura. Mulheres sentem quando você não está no controle da sua própria vida. Não adianta falar bonito se a sua energia entrega insegurança. Elas não escutam apenas o que você diz. Elas percebem o que você sente. E aí está o primeiro erro silencioso que te enfraquece: buscar aprovação a todo custo. Sabe aquela necessidade de explicar tudo o que você fez? Justificar cada ausência, cada escolha, cada mensagem visualizada e não respondida? Isso não é consideração, isso é insegurança querendo se vestir de maturidade. E aqui entra o ensinamento estoico. Aquele que depende da opinião dos outros para viver é prisioneiro de 1000 donos. Epicteto. A mulher que te observa não quer um homem perfeito. Ela quer um homem inteiro. E um homem inteiro é aquele que não implora para ser compreendido. Ele simplesmente é. A cada vez que você tenta se explicar demais, você está dizendo: eu preciso que você me aceite. E isso, para a mente feminina, é como o cheiro de medo para um predador. Não porque elas querem te ferir, mas porque a natureza valoriza e que é raro. E autodomínio é uma das virtudes mais escassas hoje em dia. Por isso, pare agora com essa ideia de ser constantemente validado. Você não precisa ser aprovado para ser valioso, você precisa ser congruente. E é aí que mora a virada. Imagine 2 homens. Um deles explica cada detalhe do seu dia, responde com emojis fofos, pergunta 3 vezes se está tudo bem e está sempre disponível. O outro é presente, mas não disponível o tempo todo. Ele ouve mais do que fala, age mais do que promete. Não se justifica e, quando precisa se ausentar, apenas diz: estou resolvendo algumas coisas. Falo com você depois. Quem transmite mais segurança? Qual desses parece ser o homem que sabe onde está indo? O segundo, sempre. E é isso que os estoicos chamavam de autonomia interior. Você não está aqui para ser lido como um livro aberto. Você está aqui para ser compreendido apenas por quem realmente observa. A maioria dos homens busca agradar demais, com medo de ser rejeitado. Mas o que eles não percebem é que o esforço exagerado para ser aceito já é a prova da rejeição que vivem tentando evitar. A mulher que percebe isso vai se afastar. E nem sempre porque ela não gostou de você, mas porque você não gostou de si mesmo o suficiente para se manter firme. A grande chave é não ser reativo. O mundo moderno te condicionou a responder tudo rápido, justificar tudo rápido, resolver tudo rápido, mas o verdadeiro respeito nasce do espaço, da pausa. O silêncio, quando vem de um homem seguro, impõe mais do que 1000 palavras ditas com medo. Você quer ser lembrado? Então aprenda a ser escasso nas palavras, mas abundante na presença. Esse é o tipo de homem que não se vende, ele apenas se posiciona. E quem quiser estar ao lado dele, terá que merecer. Sabe qual é o segundo erro que te enfraquece? E você nem percebe? Forçar conversa quando a energia já te deu a resposta. Quantas vezes você já mandou uma mensagem só porque a outra pessoa demorou para responder? Quantas vezes você puxou o assunto não porque queria conversar, mas porque estava com medo do silêncio? Você acha que está sendo comunicativo,
mas no fundo está revelando carência. Um estoico de verdade entende o valor do espaço. Ele não entra em pânico quando o outro se distancia. Ele confia no próprio eixo. Marco Aurélio escreveu: aquele que é mestre de si mesmo não se apressa, pois sabe que tudo acontece no tempo certo. A mulher percebe isso com facilidade. Ela sente quando você força uma presença que já não é bem-vinda. E pior, ela entende isso como desespero. E não existe nada menos atraente do que um homem desesperado por atenção. Aqui vai um teste simples. Se você tivesse que passar 3 dias sem nenhuma resposta de ninguém, sem mensagem, sem ligação, sem oi, você conseguiria manter sua paz ou entraria em colapso? Se a resposta te incomoda, é sinal de que sua fonte de autoestima ainda está no lugar errado. E o problema disso é mais profundo do que parece. Quando você depende da presença do outro para se sentir importante, você se perde na ausência. E aí vira escravo da reciprocidade. Você se torna um mendigo emocional. Mas olha a virada. Quando você se torna inteiro, você para de precisar. Você deseja, claro. Você gosta, você valoriza, mas não precisa. E isso muda tudo. O homem que não precisa se explica menos, se cobra menos, força menos. E é exatamente isso que o torna mais magnético. Veja, ninguém é atraído por quem implora. A atração nasce do mistério, da leveza, da confiança. E quando você força uma conexão, o que antes era curiosidade vira incômodo. Lembre-se, o silêncio também comunica. E às vezes, o que você cala diz muito mais do que qualquer palavra. É como olhar para um lobo no topo de uma montanha. Ele não late, não grita, não corre atrás de ninguém. Mas a presença dele é respeitada, só por existir. Quer ser esse homem? Então pare de correr atrás do que se afasta. Não como forma de orgulho, mas como forma de respeito por si mesmo. Porque quando você respeita o próprio silêncio, você ensina o mundo a te escutar com mais atenção. Você já reparou que tem homens que vivem se explicando até quando ninguém perguntou nada? Eles chegam em um lugar e já soltam. Desculpa a roupa, é que saí correndo. Desculpa minha cara de cansado. Desculpa qualquer coisa. Sabe o que isso revela? Uma mente que está sempre tentando ser aceita antes mesmo de ser percebida. E aqui está o terceiro veneno invisível: pedir desculpas por existir. Você pode até não usar essas palavras literalmente, mas sua postura grita isso. Seu corpo, sua voz, seus olhos, tudo está implorando para ser aprovado. E o pior, a mulher percebe isso nos primeiros 10 segundos. O estoico verdadeiro não entra em um ambiente tentando se ajustar. Ele entra observando, entendendo e decidindo se aquele ambiente é digno da sua presença. Epicteto dizia: não é o que acontece fora que define o homem, mas como ele responde por dentro. Então me responde com sinceridade. Você está se moldando para caber em lugares ou está crescendo para ocupar os espaços certos? Pare de baixar a cabeça como se estivesse pedindo permissão para viver. Você não precisa justificar sua existência a ninguém. Você só precisa estar inteiro onde estiver. Quando você entra em um encontro e já começa a se diminuir, ela sente. E sabe o que ela entende disso? Ele quer tanto ser aceito que eu sou livre para desrespeitá-lo. E aí começa o ciclo de testes, brincadeiras que te colocam para baixo, respostas frias, indiferença. Não porque ela é má, mas porque o seu comportamento silenciosamente autorizou isso. E aqui está a verdade que dói. A forma como você se trata é o manual que os outros vão usar para te tratar também. Se você vive se desculpando por tudo, cedo ou tarde, o mundo vai começar a te tratar como um erro ambulante. E o caminho estoico é o oposto disso. É andar com firmeza, mesmo que o mundo inteiro esteja tremendo. É falar menos e sentir mais. É parar de tentar provar o seu valor e começar a viver de acordo com ele. Porque veja, você nunca
Vai conseguir convencer alguém de que é valioso enquanto você mesmo estiver em dúvida. A mulher não se atrai apenas pela sua aparência ou status, ela se conecta com a sua energia. E uma energia insegura contamina o ambiente, mas uma energia centrada transforma tudo. Até o silêncio vira presença, até o olhar vira conversa, até a ausência se torna respeitada. Quer ser esse tipo de homem? Então pare de pedir desculpas por quem você é. Apenas seja, e que o mundo aprenda a lidar com a sua presença ou com a sua ausência. Tem um erro que parece força, mas é pura fraqueza disfarçada. Tentar ganhar respeito levantando o tom de voz. Você já viu isso? O cara que fala alto demais, que precisa sempre ter a última palavra, que se irrita rápido, que responde como se todo mundo estivesse contra ele. Isso não é força, isso é insegurança mal resolvida com roupa de valentia. O homem estoico sabe que o controle real nunca vem do grito, vem da presença, vem da firmeza silenciosa de quem não precisa provar nada. Sêneca escreveu: nada revela mais fraqueza do que uma raiva descontrolada. A mulher percebe. Na hora, quando você se exalta, ela não pensa ele é intenso, ela pensa ele não se conhece, ele não tem domínio próprio. E pior, se você reage assim com o mundo, como será quando ela discordar de você? Como será quando ela estiver vulnerável e precisar de um homem estável e não explosivo? O respeito real não se exige, ele se impõe naturalmente quando você demonstra autocontrole. Aqui vai uma analogia brutal. Pense em um leão. Ele não precisa rugir o tempo todo. Ele observa, ele escolhe quando agir. E justamente por isso, ele é respeitado por todos ao redor. Mas agora pense no cachorro que late demais. Ninguém leva a sério, porque quem grita o tempo todo revela medo, não poder. Se você sente que precisa levantar a voz para ser ouvido, talvez seja hora de abaixar o ego para aprender. Porque os estoicos sabiam, a verdadeira força é calma. Ela não se exalta, ela não precisa da aprovação dos outros para se validar. E aqui vai um detalhe que quase ninguém fala. As mulheres prestam mais atenção no que você não diz, do que no que você tenta impor. Se ela sentir que você não sabe lidar com frustração, que você perde a linha por qualquer coisa, ela pode até sorrir por fora, mas por dentro ela já te classificou como instável. E um homem instável não é atraente, é perigoso. Não se trata de ser passivo, se trata de ser equilibrado. Se a sua energia se descontrola em pequenas situações, como você vai ser confiável em grandes desafios? Lembre-se, a mulher não se conecta apenas com a sua aparência, ela se conecta com a sua paz. E se a sua paz é frágil, você é frágil também. Quer ser respeitado? Fale menos, observe mais e, acima de tudo, aprenda a manter o coração calmo. Mesmo quando tudo ao redor estiver em chamas, porque esse é o homem que ela vai confiar, esse é o homem que o mundo vai seguir. E esse é o homem que o estoicismo forma. Você quer saber uma coisa que enfraquece o homem aos olhos de qualquer mulher, mesmo quando ele acha que está sendo gentil? É quando ele faz tudo por ela, mas não faz nada por ele mesmo. Isso parece cuidado, parece atenção, mas na prática, o que ela vê é um homem que abandonou a si mesmo para tentar ser amado. E aqui está a armadilha. Você pensa que está conquistando ela, mas está só mostrando que não tem direção, que não tem centro, que sua bússola depende da aprovação de alguém. Marco Aurélio, imperador e estoico, dizia: seja como a rocha que o mar bate, ela permanece firme enquanto as ondas se desfazem ao seu redor. Mas se você troca seus planos por ela, se você esquece seus objetivos por causa dela, se você adapta seus valores só para agradar, você não é uma rocha. Você é areia movediça. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. A mulher admira o homem que a escolhe, mas respeita o homem que escolhe a si mesmo.
Sabe por quê? Porque isso mostra que ele sabe quem é. E quem sabe quem é irresistível. Presta atenção. Não é sobre ser egoísta. É sobre ter uma vida tão cheia de propósito que amar alguém é transbordar, não se esvaziar. A maioria dos caras está tão desesperada por aceitação que entregam tudo na esperança de receber um pouco de carinho e acabam colhendo o oposto, desprezo. Por quê? Porque quando você se desvaloriza, o mundo segue seu exemplo. Você se doa demais, some de si mesmo e no fim ela vai embora dizendo: você era bom demais para mim. Mas o que ela realmente quer dizer é: você era tão vazio de si que eu me senti sozinha ao seu lado. Isso te impactou? Ótimo, porque agora você tem uma escolha. Voltar para sua essência, ser um homem que oferece algo, porque tem algo. O estoicismo ensina que o centro da vida está no domínio sobre si, não na ilusão do controle sobre os outros. Então, pare de tentar comprar amor com gestos, invista em si, cresça, desenvolva sua visão. Tenha uma missão, e aí sim, compartilhe sua vida, não como quem implora por companhia, mas como quem sabe que a sua presença já é um presente. Tem um detalhe sutil, mas que destrói sua imagem na mente dela em segundos. É quando você diz algo, mas vive o oposto. Você fala de disciplina, mas procrastina. Fala de verdade, mas mente para agradar. Fala de força, mas se entrega ao primeiro sinal de rejeição. Esse é o problema da incoerência emocional. E não é uma falha apenas moral. É um buraco no seu valor pessoal. Porque um homem incoerente não gera confiança. Ele confunde, ele frustra, ele promete uma coisa, mas entrega outra. As mulheres percebem isso rápido, mais rápido do que você imagina. Você pode estar com o melhor discurso, mas se sua atitude não acompanha, ela vai te rotular internamente como um falso forte. Isso é pior do que ser vulnerável. Sabe por quê? Porque a mulher instintivamente se conecta com a segurança emocional. E a segurança vem da coerência. Epicteto, o filósofo estoico, dizia: não fale como um filósofo, viva como um. Isso vale para tudo. Se você diz que vai treinar, treine. Se você diz que vai trabalhar duro, trabalhe. Se você diz que vai mudar, mude. Não para impressionar, mas porque a integridade é a raiz da verdadeira masculinidade. A mulher observa os detalhes, o horário que você acorda, o jeito que você fala com os outros, se você se mantém firme mesmo quando ninguém está vendo, porque a pergunta que ela inconscientemente se faz é: se ele não sustenta a própria palavra, como vai sustentar o que promete para mim? A incoerência mostra que você é fraco de espírito, e um homem fraco de espírito não protege, não inspira, não lidera. O estoicismo não te pede perfeição, ele te pede constância, ele te ensina que o verdadeiro poder está em alinhar o que você pensa, fala e faz. E quando você se torna esse tipo de homem, não precisa de discurso, sua energia fala por você. Sua presença transmite firmeza e sua palavra vira lei, porque a verdade é simples. Um homem coerente vale por 1000 palavras. E esse tipo de homem, meu amigo, não é só admirado, é desejado. Sabe o que a maioria dos homens nunca percebe? Que a forma como você reage a uma simples provocação revela tudo o que uma mulher precisa saber sobre você. É como um raio-x emocional. Se ela te cutuca com uma crítica leve e você explode, se ela testa sua opinião e você se ofende, se ela brinca e você já se fecha, ela entende, sem que você diga nada. Esse cara é fraco. Fraco porque não domina a si mesmo. Fraco porque qualquer palavra o desestabiliza. Fraco porque está sempre tentando provar algo. O que ele não entende é que a mulher não quer um robô insensível.
Mas também não quero um menino ferido dentro de um corpo de homem. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que manter-se calmo em meio à tempestade. E essa tempestade, às vezes, vem em forma de pequenas ironias, de testes sutis, de jogos emocionais que sim acontecem, não por maldade, mas por instinto. Ela quer saber se você é estável, se tem uma base, se é confiável emocionalmente. Porque se você perde o controle por pouco, como vai lidar com problemas reais? Como vai sustentar um relacionamento quando a vida a apertar de verdade? O segredo não é reprimir, é observar, entender o que está sendo testado e responder com a firmeza de quem já venceu essa batalha dentro de si. É por isso que os estoicos treinavam a indiferença ao julgamento dos outros, porque sabiam que um homem escravizado pela opinião alheia jamais será livre. Você quer ser desejado? Você quer ser respeitado? Então pare de reagir a tudo. Aprenda a manter o seu eixo. Isso não te torna fraco, te torna perigoso, porque nada intimida mais do que um homem que ninguém consegue desestabilizar. É isso que atrai, é isso que impõe respeito. Não é a roupa, o carro, o físico. É o silêncio firme de quem não precisa provar nada. A mulher olha para ele e pensa: esse homem sabe quem é, e eu quero estar do lado de alguém assim. Existe uma coisa que você faz todos os dias e que silenciosamente te torna cada vez menos atraente. É quando você fala demais sobre seus sentimentos, mas age de menos sobre eles. Olha o paradoxo. A gente vive em uma era onde o homem foi ensinado a ser vulnerável, mas nunca foi ensinado a ser responsável pela própria dor. Resultado, um monte de caras que vivem dizendo: eu tô ansioso, eu tô perdido, eu tô mal hoje, mas continuam presos no mesmo ciclo, sem ação, sem propósito, sem direção. A mulher percebe isso mais rápido do que você imagina. No começo ela até ouve, ela até acolhe, mas depois de um tempo, ela sente que está com um peso, não com um parceiro. E aí você vê o clássico: ela terminou comigo dizendo que me amava, mas não aguentava mais. Claro, ela não quer um homem que só sabe expor suas dores. Ela quer alguém que sabe carregar a própria cruz e ainda assim caminha. Epicteto já dizia: não explique sua filosofia, viva de acordo com ela. Então sim, fale, mas fale com quem pode te orientar, com quem pode te desafiar, com quem vai te fazer levantar. Mas com ela, seja ação, não para esconder sua dor, mas para mostrar que você está lutando com ela e não se afundando nela. Isso te torna humano e ao mesmo tempo forte, porque o homem estoico não nega suas emoções. Ele as observa, entende e usa como combustível para a evolução. É assim que você ganha respeito. É assim que você vira alguém que transmite confiança. A maioria não entende isso. Ouvir o cara que esconde tudo e explode, ou o que desabafa tudo, mas não move um dedo para mudar. Você precisa ser o terceiro tipo, o raro, o homem que sente, mas age. Esse é o homem que ela olha e pensa: ele passa por dores, mas segue em frente, e é por isso que eu me sinto segura com ele. E no fim das contas, irmão, você não precisa ser perfeito, só precisa ser estável. E isso só depende de você. Tem um erro que parece pequeno, mas é como veneno lento na sua imagem. É quando você tenta ganhar a mulher, ao invés de construir uma vida que faça ela querer caminhar ao seu lado. Você corre atrás, você insiste, você prova, mostra, explica, pede mais uma chance. Mas sabe o que isso comunica para ela no fundo? Que você mesmo não se acha suficiente, que você está se vendendo, que você precisa ser escolhido, porque não tem coragem de ser o que escolhe. E ela sente, mesmo que você esteja com boas intenções, ela sente que você saiu do centro, que você parou de se priorizar e colocou a atenção dela como seu novo Deus. Aí vem a consequência.
desinteresse, desrespeito e às vezes até desprezo. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E o homem que vive pensando em como agradar uma mulher, não está pensando em como evoluir como homem. Esse é o erro. Você tenta seduzir, mas esquece de construir uma vida sedutora, uma rotina que te inspira, um corpo que você respeita, um propósito que te levanta de manhã. Quando você faz isso, você não precisa correr atrás, você atrai naturalmente. Sua energia muda, seu olhar muda, seu silêncio carrega presença e a mulher percebe. Percebe que você não está ali implorando por afeto, você está ali inteiro. E isso, meu amigo, é raro. Sabe por quê? Porque enquanto a maioria está preocupada com como ser desejado, o homem estoico se preocupa com como ser digno. Digno de respeito, de admiração, de confiança. Então pare de correr atrás e comece a correr na direção do seu propósito. Se ela for certa, vai encontrar você no caminho. Se não for, você nem deveria estar perdendo tempo tentando provar algo. Homem que tenta provar demais é porque não se provou para si mesmo, e não existe nada mais pouco atraente do que isso. Tem uma coisa que entrega sua insegurança mais rápido do que qualquer outra. É como você tenta ser engraçado. Sim, o senso de humor. Aquele detalhe que parece leve, mas que grita sobre a sua confiança, ou a falta dela. Sabe aquele cara que sempre faz piada autodepreciativa? Do tipo: ah, mas eu sou feio mesmo. Só rindo da minha desgraça. Não consigo nada certo, né? Ele pensa que está sendo humilde. A mulher ouve e pensa: se nem ele se respeita, por que eu deveria? Ou então o outro tipo, o cara que tenta chamar a atenção sendo palhaço, fazendo piada o tempo todo, não consegue ficar sério por 5 minutos. Rindo de tudo, rindo de todos e principalmente rindo nervoso. Isso não mostra leveza, mostra fuga. Fuga do silêncio, fuga da profundidade, fuga de quem você é de verdade. Epicteto falava: se queres ser invencível, não lute por aquilo que não depende de ti. E sabe o que depende de você? O modo como se expressa. Um homem estoico sabe rir, mas ele não se vende por riso barato. Ele não transforma o próprio valor em piada para tentar ser aceito. Ele não usa o humor como escudo para esconder o medo de não ser suficiente. O verdadeiro senso de humor é aquele que revela inteligência, leveza e domínio emocional. É a piada no momento certo, não a tentativa desesperada de ser o engraçado do rolê. Porque acredite, a mulher percebe. Ela sente quando o riso é natural e quando é carência disfarçada. Ela sente quando você se zoa de forma confiante e quando você se destrói por dentro, esperando um "ah, para com isso" de volta. O humor que conquista é o que mostra que você se leva a sério, mas nem tanto. É o que mostra que você tem consciência de si, mas não está preso no seu próprio ego. Não seja o cara que precisa da risada dela para se sentir validado. Seja o homem que transmite presença e que faz rir porque é inteiro, não porque está implorando por aprovação. Você sabe o que afasta uma mulher mais rápido do que aparência, status ou grana? Incoerência emocional. É quando você diz que é um homem confiante, mas não consegue manter a própria postura diante de um "você está estranho hoje". É quando você prega maturidade, mas surta porque ela demorou para responder. É quando você se vende como tranquilo, mas fica estressado com tudo, ciumento, inseguro, dependente. Esse tipo de incoerência não precisa ser dita. Ela se sente no olhar, no tom, na frequência do seu "tá tudo bem" quando não está. E quer saber o pior? Você pode até tentar esconder, mas energia não mente. Sêneca já dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E é exatamente isso que acontece com o homem incoerente. Ele diz que sabe o que quer,
mas age como se não soubesse nem quem é. Ela percebe e começa a te testar. Inconscientemente, sim, mas começa. Checa seu tom, seu olhar, sua reação quando ela muda os planos, sua resposta quando ela diz, não sei ainda. E se ela sente que você não tem eixo, ela perde o desejo. Porque o desejo feminino não se alimenta só de beleza ou conversa, se alimenta de segurança emocional. Da certeza de que você não vai desmoronar se ela mudar de humor. Homem que muda o tom toda hora, que cobra, que reclama, que vive em altos e baixos, é visto como instável. E instabilidade é repelente para qualquer mulher que valoriza a própria paz. Aí você se pergunta, mas por que ela se afastou se estava tudo indo bem? Simples. Ela percebeu que a sua segurança era só discurso. Por isso, o estoico não fala sobre controle emocional. Ele vive, ele sente o baque, sim, mas não entrega o controle da própria paz nas mãos de ninguém. Ele respira, ele observa, ele responde, não reage. E é por isso que ele é lembrado. É por isso que ele se torna referência. Coerência não é ser perfeito, é ser previsível naquilo que importa. A mulher sabe que você vai ter dias ruins. Ela só quer sentir que você é o mesmo homem, mesmo quando o mundo muda ao seu redor. Tem uma armadilha sutil, mas que destrói lentamente a imagem de um homem. É a necessidade de justificar tudo. Justificar porque você demorou para responder. Justificar porque falou aquilo. Justificar porque não pôde sair naquele dia. Justificar porque não conseguiu manter a calma. E você pensa que está sendo educado, transparente, cuidado. Mas para ela, na maior parte das vezes, soa como insegurança. A cada explicação desnecessária, você mostra que está com medo. Medo de desagradar, medo de ser mal interpretado, medo de perder. E isso coloca ela no centro, e você no rodapé da própria história. Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é ser diferente daqueles que te causaram mal. E sabe o que a maioria dos homens faz quando se sente mal interpretado? Eles se explicam, eles escrevem textos, eles tentam consertar. O homem estoico corrige o próprio caminho, mas não implora por compreensão, porque ele entende. Quem precisa entender, já entendeu. Quem força o mal entendido não vale a energia. Sabe qual é o efeito de se justificar demais? Você quebra a sua autoridade emocional. Você abre espaço para que a sua palavra seja constantemente questionada. Ela pensa, se ele precisa se explicar tanto, será que ele está escondendo algo? Será que ele é mesmo esse cara firme que aparenta ser? E pronto, desconexão. O homem estoico fala o necessário, explica quando é útil, mas nunca tenta convencer ninguém de quem ele é, porque sabe que quem precisa ser convencido do seu valor não enxerga valor em si mesmo. E aqui vai um detalhe brutal. Toda vez que você justifica em excesso, o que ela ouve não é a explicação, é o subtexto. Estou inseguro. Preciso que você me aceite. Pare de querer ser entendido o tempo todo. Nem todo mundo vai alcançar sua profundidade. E tudo bem. O que você precisa é viver em coerência, com seus valores, seus limites, sua verdade. O respeito começa quando você para de implorar para ser respeitado e começa a agir como alguém que se respeita, mesmo que isso signifique perder pessoas pelo caminho. Você não precisa dizer que é fraco, nem precisa agir de forma escancarada para ela perder o interesse. Às vezes, são os pequenos detalhes, coisas que passam batido para você, mas que gritam para quem está prestando atenção. Um olhar que vacila quando ela te confronta. Um pedido de desculpas que você não devia ter feito. Um tudo bem forçado quando claramente não estava. Pequenas coisas, mas que dizem muito. Epicteto dizia,
As circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam. E em cada gesto automático, em cada resposta rápida, em cada micro-reação, você revela quem você realmente é. Ela presta atenção na forma como você trata o garçom, na maneira como você se posiciona numa discussão, no quanto você se descontrola por coisas pequenas. E aí vem a verdade dura. Ela decide se pode confiar em você, muito antes de você dizer, pode confiar em mim. Homens que vivem no piloto automático acham que são julgados só pelas grandes atitudes, mas não. Você é avaliado pelas entrelinhas, por como você age quando ninguém está olhando, pelo que você faz quando acha que não precisa se provar. E é aí que muitos se traem. Eles capricham no discurso, mas caem nos detalhes, no sarcasmo quando são contrariados, no tom ríspido quando estão irritados, na pressa de responder, para não parecer fraco. Tudo isso vai se acumulando, e uma hora ela enxerga, não o homem que você diz ser, mas o homem que seus detalhes gritam ser. Você quer um respeito duradouro? Não tente parecer forte. Seja firme nos pequenos gestos, firme na paciência, firme nos limites, firme no silêncio. Firme até quando sente vontade de se explicar, mas escolhe respirar fundo. Esses detalhes, que parecem insignificantes, são os tijolos da sua imagem, ou constroem a sua solidez, ou denunciam sua fraqueza. E lembra, a mulher pode até se apaixonar pelo que você mostra, mas ela só permanece por aquilo que você é, mesmo quando não está tentando. Você quer ser querido, quer ser aceito, quer ser escolhido, então você começa a ceder. Um pouco hoje, mais um pouco amanhã. Ah, tudo bem, deixa ela decidir. Ah, melhor não falar isso, vai que ela se ofende. Ah, eu mudo por ela, pelo menos ela vai ver que eu me importo. Mas adivinha, ela não vê isso como carinho, ela vê como fraqueza. Sabe por quê? Porque no fundo, ela sente que você está tentando comprar o amor dela com obediência. Isso não gera admiração, gera tédio. Sêneca já dizia, é parte da cura o desejo de ser curado. Mas aqui vai o paradoxo brutal. Quanto mais você tenta ser o homem ideal para ela, menos ela te respeita. Porque o homem ideal não se molda ao desejo do outro. Ele tem forma própria, tem limites, tem opinião e, principalmente, tem coragem de desagradar. Você acha que está sendo gentil, mas está se anulando. E toda vez que você se anula, ela sente que está com um homem menor do que ela. E isso mata o desejo, porque uma mulher pode até gostar de carinho, mas ela deseja força, respeita firmeza. Ela quer um homem que não diga sim para tudo, mas que tenha o peso do não, que sabe o que quer, que não se adapta por medo de perder, quer um sinal de alerta. Se você está sempre com medo de ser mal interpretado, de decepcionar, de parecer duro demais, você já está cedendo mais do que deveria. E isso não é equilíbrio, é submissão disfarçada de empatia. Verdade é, quem vive para agradar, atrai quem vive para usar. Quer ser respeitado? Seja gentil, sim, mas firme. Tenha empatia, claro, mas com limites. Você pode amar uma mulher profundamente, mas nunca ao ponto de deixar de se amar primeiro. No estoicismo, aprendemos que virtude é viver de acordo com a razão. E razão nenhuma diz que sacrificar sua integridade é um gesto de amor. É apenas uma forma de se esconder. E o pior, ela percebe, ela sente e silenciosamente ela se afasta. Você quer saber o verdadeiro motivo pelo qual tantas mulheres perdem o interesse? Não é por falta de beleza, nem por grana, nem por status. É por falta de espinha dorsal. E isso não se compra, não se finge, não se aprende em fórmulas mágicas. Se constrói no dia a dia, na luta interna entre o que você quer fazer e o que você sabe que deve fazer. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: a verdadeira medida de um homem
está em como ele se comporta diante do que não pode controlar. E sabe o que você não pode controlar? Se ela vai gostar de você, se vai responder suas mensagens, se vai te escolher. Mas sabe o que você pode controlar? A sua postura diante disso. Você pode ser aquele que se perde na rejeição ou aquele que cresce com ela. Pode ser o que reclama das mulheres ou o que se torna o tipo de homem impossível de ignorar. Toda mulher reconhece presença. Ela sente quando está diante de um homem que não está implorando aceitação, mas que transborda autorrespeito. Ela sente quando suas palavras vêm de um centro sólido, quando você não está tentando impressionar, apenas vivendo com coerência. E esse é o ponto central de tudo o que você ouviu aqui. Você não precisa fazer força para ser respeitado. Se você se respeita o suficiente, cada atitude fraca te enfraquece mais. Cada concessão sem sentido te faz menor. Cada vez que você foge da sua verdade, ela sente. E quando ela sente, já era. Agora, se tudo isso que eu te falei fez sentido para você, e se de alguma forma te fez repensar atitudes, então não guarda isso só para você. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, eu escolho ser forte, e segue o canal. Por quê? Aqui a gente não fala de fórmulas prontas, a gente fala de princípios eternos, de homens que vivem com honra e não se curvam por validação. Esse é o caminho estoico. E se você quiser caminhar junto, a jornada está só começando.